Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Tamires. Eu sou a Thaís, do Café Logado na Psicologia. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre amor próprio. O que é se amar? O conceito de se amar está relacionado a o que nós sentimos com nós mesmos em relação ao mundo exterior, a como nós se posicionamos, né? E muita gente acha que se amar está ligado mais com a beleza exterior, ao físico, ao corpo, mas na verdade está em como a gente se posiciona no dia a dia. E para a gente se posicionar bem, a gente precisa primeiro se autoconhecer. Para a gente se autoconhecer, a gente precisa saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais são as nossas qualidades, os nossos defeitos, as forças e as fraquezas, né? Então, tudo isso compõe um ser humano e a gente consegue formar uma identidade de nós mesmos, né? Com isso. E muitas vezes a gente pode utilizar desses gostos, né? E de defeitos e tudo a favor da gente. Então é muito bom a gente ter o amor próprio para nos fortalecer e para a gente ter uma tomada de decisão boa diante das situações de dia a dia. Um exemplo que eu posso dar sobre isso é sobre um amigo que te chama para ir numa festa e você acaba aceitando, mas não porque você queria ir, mas para satisfazer o desejo dele. E nisso, você acaba contrariando a sua vontade. Então, é aí onde que se você não se impor, você acaba deixando seu amor próprio de lado, né? Então é isso, mais ou menos isso que a gente vai retratar nesse vídeo hoje. E esse exemplo que a Tamires deu, ele é importante porque a gente começa a entender sobre a anulação. É sobre a pessoa não conseguir ter esse amor próprio e acontecer uma sequência desses exemplos que a Tamires deu. Além, por exemplo, de você não ir num lugar por vontade dos outros, você pode fazer outras coisas que não estão relacionadas aos seus gostos, ao que você quer, ao que você gostaria de fazer. Às vezes por uma dificuldade de enxergar o que você gosta e o que você não gosta, e também por uma questão de dificuldade de trabalhar diariamente o amor próprio. Então é aí que entra a importância do tema, da gente estar falando sobre isso. Porque isso às vezes acontece por debaixo dos panos, onde a gente não consegue enxergar, na verdade, o motivo do porquê tudo isso está acontecendo. E aí, esses teminhas que a gente vai falar durante o vídeo, do que pode ser feito no dia a dia para poder construir esse amor próprio, é justamente esse processo de observação interna, né? Porque igual a Thaís, eu mesma falei, nas coisas. Então, nesse vídeo, a gente vai falar especificamente sobre isso, sobre o amor próprio e a construção diária dele e o que pode ajudar você, porque vão ter algumas atividades que você vai realizar que vão te ajudar você a observar outras coisas, né? E assim, é importante a gente falar, né, tá, que não é uma fórmula mágica, uma varinha mágica que vai transformar Salagadula, mexicabula, bibidi-bobidi-boo. num amor próprio, assim, de um dia pro outro você fala assim, nossa, eu me amo. Não vai ser muito assim, né, que vai guiar. E aí a gente vai conseguir trazer as atividades diárias que aí vão contribuir para que você consiga enxergar essas influências externas e internas suas sobre como você se enxerga e você enxerga o mundo. E aí a gente vai destrinchando isso nesse vídeo. E um exemplo que eu posso estar trazendo, né, de história sobre isso é o mito Narciso. Narciso, a sua mãe, quando o seu filho nasceu, ele tinha uma beleza estonteante. Então, sua mãe foi até um sábio para saber se aquele filho viveria até a sua velhice. E a resposta do sábio foi que sim, ele viveria, só que ele não poderia ver a sua própria imagem nunca. E aí, Narciso cresceu e muitas donzelas se apaixonaram por ele.
mas só que ele recusava todas. E num belo dia, uma donzela chamada Eco acabou se interessando pelo Narciso e se declarou para ele, né? Enquanto ele caçava e caminhava no campo. E aí ele a recusou. E Eco acabou se frustrando muito e foi até as cavernas e lá ela se definhou. E Narciso, né, ele foi castigado pela deusa Nêmesis por ter feito isso com Eco, né? E num belo dia, Narciso estava caçando e ele estava exausto. E aí ele foi até a beira de um rio. E quando ele foi na beira de um rio, ele ficou se olhando, né, para o reflexo dele na água. E ali ele se encantou e se apaixonou e ficou tentando se conquistar. E então ele esqueceu de se alimentar, de beber água e tudo mais. E aí ele acabou morrendo. E na onde ele morreu, ali nasceu uma flor chamada Narciso. Então, gente, o que a gente pode trazer sobre isso, né? Esse mito é uma história de tragédia de amor próprio, né? Mas o que a gente pode trazer no nosso dia a dia com isso, né? Uma reflexão. Que é bom a gente ter amor próprio, né? O narcisismo de vida, que é o quê? Se cuidar, né? Se alimentar, se exercitar, se incentivar. Esse é o narcisismo do lado bom. Agora o narcisismo do mito, ele já é mais voltado pro lado do narcisismo de morte, né? Que é aquele narcisismo onde você, no caso, se coloca no centro de tudo e não pensa no outro, né? E a partir do momento que você não pensa no outro, que é esse narcisismo de morte, você cria uma dependência de você mesmo, né? E isso é muito ruim, porque a gente precisa de outras pessoas. Então aí essa pessoa, ela fica com dificuldade de ter empatia com o outro, de saber, né, o que é ouvir uma crítica, uma opinião, né, vinda do outro contra si. E isso é bom para a pessoa crescer e evoluir, né? Então, esse narcisismo de morte, ele tá caracterizado com muitas patologias atuais, né? É importante a gente ter essa reflexão, né, e ver qual que a gente tem que se amar sim, mas tem que ter essa balança sobre os dois amor próprios aí, né? A gente tem que também se preocupar com o outro e não só com nós mesmos, porque nós vivemos num mundo com bilhões de pessoas, né? Então a gente tem que saber lidar com a sociedade. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, a forma como nós vemos os outros influencia muito na forma como a gente também se vê, né? É interessante a gente também observar em como que a gente pode ser crítico com o outro. Fala sobre a primeira atividade, né, que a gente pode observar as características da outra pessoa, tanto características físicas quanto características psicológicas, sociais, de como que a pessoa interage, como que ela é fisicamente. A gente dá de encontro justamente com a reflexão de como que a gente vê o outro. E isso é muito importante, porque a gente começa a observar se a gente é crítico com o outro. Se a gente, por exemplo, pode ser às vezes muito autocrítico com uma outra pessoa, a gente também pode ser com a gente. Por isso acontecer muitas vezes, a gente consegue observar o nosso ato crítico muito mais com os outros do que com nós mesmos. Porque com os outros, às vezes sai em formato de comentário, de olhar, que é uma coisa mais palpável, a gente consegue enxergar melhor isso. Agora, quando é com nós mesmos, às vezes vem em pensamento. Acontece da gente ter um erro, por exemplo, e se autocriticar muito. Por exemplo, ficar se xingando, eu sou muito burro, eu sou muito idiota. E esses xingamentos, esses pensamentos, às vezes podem ser exagerados. Por exemplo, mesmo que você já consertou o seu erro e você continua se tratando dessa forma, né? Se xingando ou se autocriticando. E aí essa observação externa também pode te ajudar a observar se você é muito autocrítico com você. E aí esse exercício do amor próprio, né, que a gente citou, vai ajudar você também a identificar esses pensamentos e conseguir de uma certa forma refletir sobre eles, se eles fazem sentido ou não. E quando a gente
Quando a gente começa a refletir sobre essa autocrítica muito exagerada, a gente começa a entender também que muitos dos nossos pensamentos, as nossas ideias sobre os outros e sobre nós mesmos, elas acabam sendo, de uma certa forma, influenciadas umas pelas outras. Então, se a gente já tem uma tendência a ser autocrítico com outras pessoas, ou seja, ao longo da vida, se a gente foi dessa forma há muito tempo, é muito mais difícil a gente conseguir identificar, mas não é impossível. A gente identifica esses pensamentos, identifica essa forma de lidar com o outro e com nós mesmos, para a gente conseguir combater. É como se a gente fosse pensar em um formato de uma peneira ou um funil. A gente começa a captar essas ideias, a captar esses pensamentos e utilizar somente eles para enxergar o mundo. É como se eu escolhesse uma peneira, o formato da peneira, e eu escolho o que passa por ela ou não. Se eu tenho uma peneira muito rígida, se eu preciso ser muito rígida comigo mesmo e com os outros, a gente começa a se enxergar de uma forma inferior e começa a enxergar os outros de uma forma inferior. E aí o amor próprio vai entrar justamente nisso, é a gente tentar não ser muito rígido com nós mesmos, né? E essa tentativa, ela é diária, ela não é, como a gente falou, não é do nada, não é Uma atividade legal para ser feita também é quando a gente tiver esses pensamentos autocríticos que são muito exagerados sobre nós mesmos, a gente tentar anotar eles, escrevê-los e tentar escrever, por exemplo, o que reforça eles, o que faz eles serem verdadeiros e o que faz eles serem falsos. Porque aí justamente vai ajudar a gente a refletir sobre eles. Uma característica minha, uma ideia que eu tenho sobre mim, aí eu vou escrever ela, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu faço isso. E aí eu vou escrever o que eu acho que essa ideia está correta e o que eu acho que essa ideia não está correta. E aí vai me ajudar a pensar sobre ela, a refletir sobre ela. A gente gostou muito do feedback de vocês, nos comentários, nas curtidas. E a gente vai continuar gravando. Toda quinta-feira, às 7 horas, vai ter um vídeo novo nosso falando sobre algum tema diferente em relação à psicologia, algumas discussões. E a gente acha que seria super legal se vocês comentassem os temas que vocês têm interesse de a gente conversar sobre ou às vezes discutir. E nós estamos com muitas ideias legais, né, pro canal, para vídeos diferentes. E a gente já queria agradecer. E a gente espera vocês na... E é isso, gente. Deixe seu like, comente, se inscreva. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês gostem. E é isso. Beijo!